Olá, galera do nosso canal, estamos de volta com mais uma videoaula falando sobre o seguinte assunto: fontes históricas. Você sabe o que são fontes históricas? Vem comigo e vamos aprender um pouco mais. Primeiramente, fonte é tudo aquilo que emite, fonte é tudo aquilo que emana, fonte é tudo aquilo que traz alguma coisa. Um exemplo, você pega uma fonte de água, uma nascente, a água está jorrando dali, ela emite água. Você pega uma fonte que abastece o seu videogame, o seu notebook, ela é uma fonte de energia. Então, fonte é tudo aquilo que traz alguma coisa, fonte é tudo aquilo que emana. E como é fonte histórica, é tudo aquilo que traz, é tudo aquilo que emana, é tudo aquilo que oferece informações sobre o passado. Ou seja, são vestígios sobre o passado, coisas lá de trás que aparecem no presente, são encontradas no presente e o historiador faz uso delas para escrever a história. Resumindo, trazendo uma definição do que são fontes históricas, é tudo aquilo que concede informações sobre o passado. Tudo aquilo que vem com uma carga de informações acerca do passado. Isso são fontes históricas, ou seja, são fatos que são comprovados através da fonte histórica. E as fontes históricas, elas são divididas em dois grupos, tem mais, mas elas são divididas em fontes materiais e fontes imateriais. As fontes materiais representam tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que pode ser tocado. Temos exemplo disso as pirâmides do Egito, alguns fósseis que são encontrados, ossadas e vários outros utensílios que pertencem ao passado e que se deparam agora com o presente. As fontes imateriais, elas, como o próprio nome já determina, são impalpáveis. Como assim? Ela representa mais um conjunto de tradições. Ela pertence ao imaginário da sociedade. Então, não é algo que faz parte daquilo que a gente pode analisar simplesmente pegando. Mas temos como exemplo cantigas, algumas músicas de época que representam uma determinada situação de uma determinada época. Um exemplo, você pega Fui no Itororó beber água e não achei, você pega algumas músicas que fazem parte da musicalidade popular brasileira, você vai perceber que ela traz consigo uma carga histórica. Não é simplesmente uma música cantada pelo cantor e ponto final. Ela tem uma carga histórica considerável. Então, ela não deixa de ser uma fonte histórica imaterial. E as fontes que são materiais são divididas em algumas categorias. Primeiro, fontes escritas. O que são fontes escritas? São todas aquelas que foram registradas, todas aquelas que, como o próprio nome já diz, foram escritas. A exemplo disso temos uma carta, uma revista, um jornal, um e-mail e vários documentos que representam uma época lá do passado e que hoje no presente servem para complementar, recontar a história ou até mesmo reparar alguns erros históricos que por muito tempo foram creditados. As fontes escritas são tidas como as mais confiáveis pelos historiadores. Temos também as fontes visuais, como o próprio nome já diz, são aquelas que são vistas, ou seja, podem ser analisadas simplesmente quando eu paro e começo a observar as suas características. A exemplo disso, de fontes visuais, que também são chamadas de iconográficas, nós temos fotos, nós temos pinturas, nós temos vários tipos de representações da antiguidade através de uma prática visual. Então, você pode pegar vários recursos e entender a época. Quando você observa uma foto de alguém lá do século XVIII, automaticamente você sabe que não pertence ao século XXI e você começa a fazer uma análise histórica para saber mais ou menos a que época ele pertence. Então, através de uma fonte visual, de uma fonte iconográfica, você consegue fazer a leitura e ter uma análise prévia de tudo aquilo que os homens viveram naquela determinada época. Temos também as fontes orais, que são histórias, que são testemunhos, assim como alguém que presenciou um assassinato, um crime, um acidente, ele automaticamente tem uma informação, ou seja, através das fontes orais, que são diretas, o indivíduo vem e transmite através de uma entrevista, de um depoimento, de um testemunho, nós temos ali informações. Temos também fontes audiovisuais, isso mesmo, fontes audiovisuais, que agregam o áudio, não é, a voz,
E o vídeo, que é a imagem. Temos exemplo disso, um CD, um DVD, uma fita, gravações, músicas, seja lá o que for que agrega esses dois valores, nós temos também como fontes históricas que representam uma determinada época. Então, tem até uma frase que diz que a fonte histórica ela é tão importante que onde há uma fonte histórica, ali estará também o historiador. O historiador ele faz uma análise das fontes. Através da análise das fontes, que na verdade o ideal não é analisar apenas uma fonte, mas entrar no processo de comparatividade entre as fontes. Você acha uma fonte oral, você acha uma fonte escrita, então você faz também uma análise de uma fonte visual e começa a chegar a um denominador comum. Porque se você analisar a partir de uma única visão, você terá um diagnóstico restrito. Mas quando você analisa em conjunto, você tem uma completude que vai favorecer muito mais o trabalho do historiador. Um forte abraço, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e até as próximas videoaulas.